aviso: pode conter erro de tradução. Capítulo 51. Luffy correu rapidamente e bateu com o punho no rosto de Aokiji, e o fuzileiro naval ficou surpreso ao ver a velocidade de Luffy. O almirante jogou o gelo no chão, criando um monte de pontas de gelo, mas Luffy as quebrou com um chute. Você vem buscar Robin. Suas ordens estão certas? Luffy perguntou. Aokiji apenas correu e atacou com chutes. A luta foi surpreendente para todos. Luffy desviou de cada ataque rapidamente. Luffy com a perna direita lançou 2 chutes que Aokiji bloqueou com o braço. Fazer isso congelou a perna de Luffy, mas o garoto do chapéu de palha usou seu Reidave para aquecer o braço e destruir o gelo. O fuzileiro naval queria atacar, mas Luffy o segurou com os braços cobertos de Aki e deu-lhe um soco tremendo no rosto, despertando a raiva do fuzileiro naval. Aokiji tentou atacá-lo com pedaços de gelo, mas Luffy se afastou. Você quer brigar comigo? Ok, não tenho problemas, mas primeiro me diga por que você quer pegar Robin e não deixar a verdade ser descoberta, para que os Tenryubitos continuem fazendo o que querem. Isso é justiça para você? Luffy gritou alto. O almirante apenas deixou os olhos zangados e sorriu. Eu sabia que um neto do meu professor me deixaria com raiva. Eles são parecidos em muitos aspectos, disse Aokiji. Luffy sorriu ao ouvir isso. Vejo que meu avô conversou com você, disse Luffy. Sim, mas primeiro queria testar se você era um bom pirata ou algo mais, disse Aokiji. Luffy apenas sorriu e olhou para ele com determinação. Então vamos conversar, disse Luffy. Tudo bem, disse Aokiji. A tensão podia ser vista no ar, embora o fuzileiro naval tenha dito que conhecia o avô de Luffy e disse que falaria com Luffy, as coisas ainda não haviam se acalmado. Então, você tem certeza que não é uma armadilha? Luffy perguntou. Claro que não, você acha que eu mentiria? Disse o fuzileiro naval. Bem, primeiro temos que ver se você é confiável e não é alguém a favor dos Tenryubitos, Nami disse séria. Você tem razão, Nami, mas confio que ele não é assim. Se fosse ele nos mataria de uma só vez, disse Luffy. Luffy está certo, a força dos almirantes não é algo que deva ser subestimado, disse Sanji, lembrando-se de Kizaru. É verdade, disse Zoro, lembrando-se de Fujitora. Robin Kassan, você está bem? Mariane perguntou. Não se preocupe, parceiro, nós iremos protegê-lo, disse Nojiko. Eu sei, não se preocupe, disse Robin com um sorriso. Primeiro devo admitir que sua força é incrível, neto do Garp. Não pensei que encontraria alguém com Aki neste lugar, disse Aokiji. Você deve se preparar para tudo, disse Luffy. Bem, o que tenho que admitir é que você é forte, mas minha pergunta é, por que você tem um demônio como Nico Robin em sua tripulação? Não diga isso ao nosso parceiro. Reiju gritou. Luffy ouvindo isso lembrou-se das últimas palavras de Robin quando ele morreu diante de seus olhos. Eu te amo muito, meu querido Capitão Usan. Luffy apenas cerrou o punho quando sua segunda marcha assumiu o controle de seu corpo. Você poderia morrer, mal conseguiria atacá-lo de novo. Gritei Osako. Eles estão certos, mas se insultarem meus nakamas e ainda mais uma de minhas namoradas, eu não aguento. Gritou Luffy. Naquele momento, o chão quebrou um pouco abaixo de Luffy. Aokiji só percebeu que a aura de Luffy era vermelha e brilhante em carmesim. Sinto muito por isso, não tive a intenção de exagerar nas minhas palavras, disse Aokiji. Nami foi até Luffy e o abraçou com que ele se acalmou junto com as palavras do fuzileiro naval. Escute, precisamos conversar seriamente sobre sua posição na marinha. Eu sei que você é um agente duplo, disse Luffy. O quê? Reiju perguntou. Agente duplo? Vivi perguntou. Do que você está falando? Perguntou Aokiji. Um agente duplo, disse Zenmi. Eu tinha lido sobre isso, comentou Nojiko. Dizendo isso, todos voltaram sua atenção para ela. Acredita-se que exista uma organização nas sombras da marinha chamada Sword, disse Nojiko. Como você sabe disso? Usopp perguntou. Nós nos infiltramos na linha da marinha arqueando-a, disse Reiju com orgulho. Irmã, às vezes penso que o papel de ladrão é seu, disse Nami, olhando para a irmã. Acho que não deveríamos falar sobre isso quando há civis na área, disse Aokiji. Civil? Vivi perguntou. Onde tem pessoas que eu não vejo? Bonchan perguntou. Você é fuzileiro naval.
Perguntou uma pessoa, aparecendo atrás de alguns arbustos com várias pessoas, mas pareciam exaustos e com fome. Graças a Deus ele é fuzileiro naval. Eles são pessoas, é verdade, e parecem famintos e feridos, disse Luffy. É verdade, eles precisam de um médico, disse Chopper. Então o que você está esperando, filho? Vá ajudá-los, disse Luffy. Claro, pai, vou agora mesmo, disse Chopper. Nami apenas sorriu ao ver seu marido agir como um capitão da marinha, em vez de um capitão pirata. Sanji, Usopp e Osako, Jin e Johnny vão buscar comida e água, gritou Luffy. Ao seu comando, capitão. Gritaram os 5. Mariane, Nojiko, Bonchan, Reiju e Vivi ajudam os feridos. Gritou Luffy. Sim, capitão. Gritaram. O resto de vocês fica com Robin e eu vou ficar de olho neste aqui, disse Luffy no final. Claro, meu amor, disse Nami. Então, você vai nos atacar enquanto ajudamos essas pessoas? Luffy perguntou, olhando para Aokiji. Claro que não, faça o que tiver que fazer, no final eu também vou ajudar um pouco, disse Aokiji. Foi assim que os Mugiwaras começaram a ajudar todas as pessoas, dando-lhes remédios, comida e água. Obrigado mesmo, eu não sabia que piratas poderiam ser bons, claro, disse Luffy. O que você está fazendo nesta ilha? Achei que estava vazio, disse Tashigi. É verdade, além disso quase não há comida aqui, embora haja coisas que você possa comer, disse Alvida. Fomos atacados por um sapo que andava como uma pessoa e atingiu nosso barco, destruindo-o. Entendo, isso parece muito ruim, disse Luffy. Sim, estávamos indo para o nosso destino em nosso barco gourmet, mas ficamos aqui perdidos. Eu entendo, mas por que eles não nos pediram ajuda então? Nami perguntou. Quando vimos com atenção sabíamos que eram piratas e decidimos não conversar, mas ao ouvir que vocês são apenas falsos piratas decidimos ir embora. Mentira? Mikita perguntou. Sim, o garoto do chapéu de palha disse que alguém era agente duplo. Xixixe, claro que somos fuzileiros navais, mas não se engane, mesmo se não fôssemos, ainda assim ajudaríamos você, disse Luffy. Aquele jovem realmente se parece muito com Garp Sensei em muitos aspectos, disse Aokiji. Bem, não se preocupe e coma, veremos como ajudá-lo a chegar à sua ilha, disse Nami com um sorriso. Eu cuido disso, linda, disse Aokiji. Ela é minha futura rainha. Você ouviu, almirante idiota, Luffy gritou furiosamente ao ser segurado por Zoro e Sanji. Ele enfrentou um almirante por Nami, disse Tashigi surpreso. Claro que sim, papai protege a todos nós e especialmente minhas mães, disse Mariane. Nami apenas sorriu ao ouvir Luffy. Não se preocupe, foi uma piada. Você não suporta uma piada. Disse Aokiji. Sim, aceito, mas não aceito Nami ou nenhuma das minhas garotas. Luffy disse com raiva. Ok, rapazes, prestem atenção em como as pessoas são salvas no novo mundo, disse Aokiji. Dizendo isso, o almirante ficou diante do mar esperando alguma coisa. Que faz? Por que ele está olhando para o mar? Reiju perguntou. Não se preocupe, provavelmente é algo que ele planejou, disse Luffy. Luffy está certo, os almirantes têm um poder terrível, disse Robin. Naquele momento, o almirante jogou uma pilha de gelo no mar congelado com só movimento. Surpreendente. Lazy gritou. Ele é um usuário com uma fruta muito forte, disse Zenny. Como ele fez isso? Reiju perguntou. Incrível. Disse Mikita. Não foi nada, isso é muito fácil para todos nós, além dos outros almirantes, disse Aokiji. Claro, os outros almirantes. Estou tentado a saber a força que eles têm também, disse Luffy, lembrando-se de Akainu. Agora você pode ir, não se preocupe, o gelo poderá te guiar até a ilha que você procura, serão cerca de 4 dias de viagem, mas você terá que se mover rapidamente, disse Aokiji. As pessoas apenas comemoraram e agradeceram rapidamente ao fuzileiro naval enquanto se agasalhavam assim como as crianças. Não se esqueça da comida, sem ela você não irá muito longe. Por isso damos um pouco de comida para eles, não é muita mas vai durar uma semana o suficiente para eles chegarem em segurança, Luffy disse. Obrigado a todos pela ajuda, nunca nos esqueceremos de vocês. Eu juro, sei que um dia nos veremos novamente. As pessoas apenas se despediram dos Mugiwaras com um sorriso enquanto eles se afastavam com seus filhos. Bem, acho que eles se foram. Agora podemos conversar, almirante Aokiji, disse Luffy, olhando para o almirante.
O almirante apenas olhou para Luffy por alguns momentos enquanto ele assumia uma posição relaxada no chão. Se eu penso assim, então o que você quer me dizer, Mugiwara? Quanto você sabe sobre Sword? Aokiji perguntou. Eu sei que a marinha está dividida em duas organizações. Os fuzileiros navais que buscam a justiça perfeita, que é igual para todos desde que você tenha dinheiro, e a marinha chamada Sword, que eu admiro, disse Luffy. A marinha está realmente dividida assim? Perguntou Alvida. Luffy está certo, a marinha está dividida dessa forma graças ao fato de existirem fuzileiros navais que cumprem a justiça, disse Rob. Isso mesmo, eu pertenço aos Sword, por isso vim no lugar de outro fuzileiro naval ou almirante, já que poderiam matá-los. Além disso, o avô de Mugiwara me pediu para falar com ele, disse Aokiji. Nós sabemos disso bem, por isso estou grato por você ter vindo aqui, já que eu não queria lutar contra a Masha agora, disse Luffy. Luffy ficou muito sério, disse Sanji. Sim, é verdade, disse Zoro. Eu sei que você não quer entregar Robin para a marinha. Você sabe bem que ela é a única que pode tirar o poder dos Tenryubitos. Eles não são deuses e você sabe disso, Luffy disse muito sério. Já que estamos falando sobre esse assunto, devo dizer que você tem razão, eles não são deuses, são apenas pessoas que acreditam que são abençoadas porque suas famílias fundaram o governo mundial, disse Aokiji. Então o que dizes? Por que você não sai disso e se junta a nós? Luffy perguntou com um sorriso. Você está convidando um almirante para a nossa tripulação? Usopp perguntou surpreso. Duvido muito que ele queira se juntar a nós, disse Nami. Luffy-san, o que você está dizendo? Não creio que o almirante, disse Tashigi. Aokiji apenas sorriu um pouco ao ver Luffy sorrindo na sua frente. Ok, então concordo em me juntar a você, disse Aokiji. Ok, Todos gritaram sérios e muito surpresos. Isso era verdade ou o fuzileiro naval estava apenas incomodando? Sério? Luffy perguntou. Claro, eu nunca minto. Mas eu tenho uma ideia para que eles não pensem que estou mentindo para eles e ainda estou na marinha. O que você acha? Disse Aokiji. Diga-me, disse Luffy. Sério, você está conversando com um fuzileiro naval do posto de almirante de forma tão casual? Luffy é realmente único, disse Vivi. Não se preocupe, sinto que ele não está mentindo, disse Robin. Primeiro eles terão que deixar Nico Robin ir para a Torre da Justiça para, como devo dizer? Ela se entregará para que o plano da marinha dê certo, explicou Aokiji. Você está brincando? Chopper gritou. Nunca morra antes de deixar Robin-chan ser capturado. Gritou Sanji. Eu menos gosto desse plano. Luffy gritou, parando na frente de Robin. Ouça-me primeiro, antes de me julgar, disse Aokiji calmamente. Muito bem, ouvimos você, Nami disse. Não estou convencido, disse Bonchan. Escute-me, o plano é este. Nico Robin concorda em ir para a Torre da Justiça, esquecendo-se de você enquanto você tenta resgatá-la e falha repetidas vezes. Ao chegarem à Torre da Justiça terão que lutar contra o CP9, eles os derrotaram e com isso seus nomes começaram a ser temidos. Se eles tiverem sucesso, este Dendemushi soará em seu navio, disse Aokiji. Dizendo isso, o almirante jogou um Dendemushi e Luffy pegou. Era um navio Dendemushi modificado. Isso vai te ajudar então, não se preocupe com nada. Mas antes de continuar vou te contar uma coisa. Terei que enfrentar um de vocês, disse Aokiji. Que? Por quê? Sanji perguntou. Eu farei isso. Zoro disse. Não aceite só porque, primeiro vamos ouvir Aokiji-san. Tashigi gritou, batendo nele. Devo ter alguns ferimentos e algumas marcas de sangue no meu sistema, explicou Aokiji. Entendo o que você está dizendo e será melhor para mim lutar com ele, disse Luffy. O quê? Gritou a maioria. Você continua o mesmo maníaco por batalhas de sempre, meu amor, Nami disse com um sorriso. Não querido, ele pode te matar. Nojiko gritou. Luffy querido, temo pela sua vida. Robin gritou. A razão pela qual farei isso é que se eu derrotá-lo ou lutarmos, perderei a vontade de lutar contra alguém forte, disse Luffy. Sério querido, você é alguém que não tem medo da morte. Mas então, o que você fará Luffy-kun? Há poucos minutos você não conseguia lutar com ele, Reiju disse. Eu vou conseguir, disse Luffy. Bem, então, disse Aokiji.
Será 1 contra 1, então não se preocupem, pessoal, vocês podem ir agora, disse Luffy. Mas pai, Mariane disse muito preocupada. Não se preocupe, vá. Luffy ordenou. Os Mugiwara só partiram confiando no seu capitão. Espero que você não perca uma luta contra Akainu, disse Luffy. Como? Não entendo. Como eu iria lutar contra aquele idiota do Akainu? Perguntou Aokiji. É uma piada, ei. Mas falando sério, se isso acontecer, não perca para ele, disse Luffy. Claro, então, disse Aokiji. Posicionando-se, Aokiji olhou por um momento para Garp à sua frente. Garp-san, disse Aokiji. Aqui vamos nós. Luffy gritou. Luffy disparou rapidamente, acertando o almirante bem no rosto, fazendo-o voar contra muitas árvores, destruindo um monte delas com sua força. Vamos, lute. Luffy gritou. Aokiji apareceu atrás de Luffy em um ponto, mas Luffy evitou o ataque com os punhos, inflando-os como duas bolas de boliche. Que truque é esse? Perguntou Aokiji. Gomu Gomu no elefante Gatling. Grita Luffy. Luffy desferiu vários golpes com Aki direto no rosto do fuzileiro naval, acertando-o com força. Aokiji pensou que esses golpes não iriam atingi-lo, mas foi o contrário, ele sentiu todos com força. Porém, ele não recuou e usando seus poderes criou vários clones de gelo que atacaram o Luffy. O garoto do chapéu de palha rapidamente se esquivou desses clones e os destruiu com alguns chutes. Você é bom, mas não vou perder para um novato, disse Aokiji. Aokiji lançou vários ataques de gelo rapidamente, mas Luffy evitou cada ataque com os punhos. Aokiji tentou se mover rapidamente, mas Luffy o alcançou. Você é muito rápido, não é? Perguntou Aokiji. Luffy apenas levantou o punho para acertá-lo, mas em um segundo o almirante ativou seu despertar, cobrindo toda a área com gelo. Luffy simplesmente se afastou usando seu rei de Havik no corpo, liberando fogo por todo o corpo como se tivesse a Mera no Mi. Você pode usar fogo. Você tem mais de uma fruta? Aokiji perguntou surpreso. Não, esse estado me deixa muito cansado, mas se não o fizesse, poderia morrer congelado, disse Luffy. Você é forte, Monkey D. Luffy, é engraçado que você reconheça um pirata, mas está tudo bem, ninguém vai saber, disse Aokiji. Você é muito forte, acho que seria o tanque do grupo, disse Luffy. Ou seja, aquele que luta de frente. Acho que no momento isso não me convém, embora por enquanto serei seu informante. Então tudo bem, me diga como serão seus possíveis na cama caso eles cumpram com o fim do CP9 e da Torre da Justiça, disse Aokiji. Me parece bem. Então, você está indo embora agora, certo? Luffy perguntou. Claro, mas antes de eu ir, você poderia me dar um mapa para eu saber onde você está indo. Luffy apenas tirou um do chapéu e jogou. Obrigado, então até Mugiwara, disse Aokiji. Claro, tchau, disse Luffy. Minutos depois o que aconteceu há pouco? Nami perguntou. Nada, apenas uma briga, respondeu Luffy. Você lutou com Aokiji e está bem, o que aconteceu lá atrás? Só uma briga pessoal, disse Luffy. Você tem que nos contar, disse Ozako. Por enquanto você deve saber que seguiremos os planos de Aokiji para ganhar um informante naval, disse Luffy. Mas Luffy, Nami disse. Você é louco, irmão? Não vamos entregar Robin-chan para aqueles bastardos de novo. Eu recuso. Sanji gritou. Gente, Robin começou a dizer. Robin Kassan, disse Mariane. Querido, desculpe por decidir por você, mas, Luffy disse. Não se preocupe, querido, eu quero fazer isso, pois com isso poderei ajudá-los e ficarei feliz em fazê-lo, disse Robin. Mas Robin, você tem certeza que vai voltar para aquele lugar? Eles vão executar você, disse Nami. Agora estou mais forte que antes, então não tenho medo e sou uma das esposas do futuro rei dos piratas, Robin disse com um sorriso. Entendo, parceiro, Nami disse com um sorriso. Nós realmente vamos fazer isso? Perguntou Sanji. Lembre-se que isso nos levará a alguém que devemos procurar e também poderemos ter nosso grande navio de volta. E Sanji, pense nisso. Se você me ajudar a resgatar meu querido Robin, você se tornaria o protetor das mulheres e teria mais candidatas para o seu harém, disse Luffy. Mais candidatos para o meu harém? Mais garotas bonitas? Eu aceito então. Disse Sanji. Sério, com Sanji, Usopp disse. Se já estiver decidido, então iremos para o Water 7, disse Nojiko.
Claro, mas Robin, preciso que você venha ao meu quarto para algo importante. Luffy disse olhando para Robin. Claro, querido, disse Robin com um sorriso. Os lembrados sorriram ao saber o que Luffy faria e Sanji sentiu orgulho de seu irmão. Naquela mesma noite, Luffy e Robin tiveram um momento mágico muito especial a pedido de Luffy para dar mais valor ao seu querido arqueólogo. Depois de uma viagem de 3 dias e 3 noites chegaram perto de Água 7, encontrando uma menina e um idoso. Eles eram Shinne e Art, ambos muito gentis, mas a garota falava muito rápido. No final, eles lhes disseram onde ficava a Água 7 e o que deveriam fazer para chegar lá. Luffy apenas pensou que seria a coisa mais fácil do mundo chegar onde Franky estava, embora ser capaz de lhe dar suas memórias seria um pouco complicado. Porém, a aventura estava apenas começando. Finalmente chegamos. Nami gritou. Sim, é verdade, disse Robin muito feliz. Você parece muito feliz, um momento maravilhoso com Luffy para ganhar coragem. Nami perguntou com um sussurro e uma cara de gato. Fufufu, vou apenas dizer para você ter muita coragem dele, ela sussurrou com um sorriso astuto. É lindo, disse Mariane. Se for a cidade das águas. Água 7, aqui estamos. Luffy gritou. Fim do capítulo 51. Capítulo 52. Os Mugiwaras, depois de procurarem por um tempo onde parar o Merry, finalmente conseguiram parar em uma ilha um pouco longe de Water 7. Mesmo que quisessem entrar com seu navio, eles eram piratas, então não poderiam entrar mesmo que quisessem. Tudo bem, então é hora de entrar e encontrar um bom construtor naval para se juntar à nossa tripulação, disse Luffy. É verdade, fora isso eu gostaria de encontrar alguém de confiança para cuidar do Merry, seria o melhor, Usopp disse. É verdade, também devemos trocar o ouro, disse Nami. É verdade, o melhor seria que 5 de vocês fossem até o Water 7 trocar o ouro e procurar alguém para melhorar o navio, disse Nojiko. Eu amo Água 7. Quero saber como é um lugar onde há construtores navais, disse Mariane com entusiasmo. Acho que estou interessado em ver isso também, disse Jin. Bem, a verdade é que eu estava pensando que Nami, Usopp, Lazy, Mariane e eu íamos trocar o dinheiro e vocês iam ver o que podiam comprar. Mas pelo menos várias pessoas deveriam ficar aqui, disse Luffy. Eu vou ficar, não quero que minhas roupas novas sejam estragadas, disse Bonchan. Vou ficar no navio, disse Zoro. Eu também, disse Zenny. Vou ficar com meu namorado e minha cunhada, disse Tashigi. Eu também vou ficar, não tenho nada para comprar, disse Johnny. Eu também vou ficar, acho que vou continuar treinando com Johnny, disse Yosako. De qualquer forma, ficarei, quero descansar, disse Alvida. Luffy-kun, você certamente sabe que há pessoas do governo em torno de Water 7, certo? Sim, eu sei disso, mas já temos um plano. Não vou deixar meu amado Robin sozinho, disse Luffy. Fufufu, obrigado meu querido Luffy, disse Robin. Luffy está certo, embora eu não goste desse plano, disse Sanji. Você apenas deixa o governo pensar que está ganhando, disse Usopp. Não importa, se tivermos que enfrentar toda a marinha contra os almirantes, iremos atrás de vocês, disse Luffy. É verdade, Robin Kassan, nós salvaremos você, disse Chopper. É verdade, além de graças ao nosso namorado agora tenho o poder de te ajudar, parceiro, Nami disse, extraindo eletricidade de suas mãos. Bem, vamos parar de ser um pouco sentimentais e ir para o Water 7 de uma vez por todas, ainda temos um longo caminho a percorrer, disse Nojiko. Você tem razão irmã, Jack, eles veem que você vem conosco, Nami disse ao macaquinho que foi colocado em seu ombro. Xixixe, você está certo, minha amada Nojiko, mas só queríamos encorajar minha querida Robin, disse Luffy. Isso é verdade, obrigado meu querido Luffy por dizer isso, disse Robin. Tudo bem, então vamos para o Water 7, disse Luffy. Bom, disse Mariane. Vamos. Lazy gritou. Vamos então, Nami disse. Tudo bem, Usopp disse. Os 5 tripulantes deixaram o Merry com o ouro que tiraram da cobra, já que Nami queria guardar o ouro do pilar para o futuro, em um saco grande. Para falar a verdade, graças ao conhecimento de Luffy e dos lembrados eles sabiam que teriam que lutar contra quase toda a marinha, embora isso os deixasse um pouco entusiasmados. Além disso, Luffy e Usopp fizeram um plano para Franky conseguir o dinheiro para comprar a árvore de Arrow e fazer Luffy chegar até Franky imediatamente.
Teremos que agir rapidamente para trocar o ouro, porque como você sabe que estamos em perigo com tanto ouro em nossas mãos, disse Nami. É verdade, uma gangue liderada por um carpinteiro ciborgue pode nos atacar para tirar nosso dinheiro, disse Usopp com uma risada. Mas isso acontece, papai vai acabar com eles, disse Mariane. É verdade minha filha, mas é melhor evitar brigas, não acha que Luffy disse a ela. Acho que você está certo sobre isso, pai, disse Mariane. Ok, agora vamos procurar meios de transporte para nos movermos na água, disse Usopp. A certa altura, chegaram à loja dos touros, que eram criaturas aquáticas que carregavam montarias nas costas para poder carregar pessoas e objetos diversos. Isso foi bom se você pensou sobre isso. Senhor, com licença, você poderia nos alugar 2 bulls para que possamos viajar pela Water Seven? Claro, posso alugar 2 por 2.000 frutas para você 5, disse o gerente. É claro que 2 serão suficientes, disse Nami. Sim, claro, por mim tudo bem, disse Luffy. Os bulls eram como cavalos marinhos, mas maiores e tinham uma estranha cabeça de camelo, algo interessante que os 5 Mugiwaras pensaram. Este tipo de animal era algo verdadeiramente surpreendente. Ao chegarem, os Mugiwaras apenas pegaram os bulls e passaram as 2.000 berries para começarem a ir ao porto onde estavam todos os carpinteiros navais. Embora os 3 lembrados soubessem onde ficava o lugar, os bulls vieram equipados com um mapa de toda a Water Seven. Por outro lado, enquanto os Mugiwaras avançavam em busca de seu construtor naval, em uma ilha distante um homem de óculos roxos estava torturando uma gangue de piratas bem conhecida de Luffy. Então um pirralho derrotou você Bellamy, você está brincando comigo. Você acabou de desonrar a bandeira pirata da família Don Quixote. Disse Doflamingo. Perdoe-me Doflamingo, eu não tive a intenção de fazer isso, é que ele, disse Bellamy. É melhor você calar a boca, Bellamy. Comentou Doflamingo, pegando Bellamy com suas cordas, impossibilitando-o de falar. Se eu quis te perguntar isso, foi porque me mandaram procurar Mugiwara e não Luffy. Ele tem uma recompensa de 300 milhões de frutas, é um pouco exagerado para um pirralho, mas graças a essa recompensa o Gorosei decidiu que poderia ser um bom aliado do governo. Mugiwara? Bellamy disse surpreso. Exatamente, aquele garoto do chapéu de palha poderia ser um Shichibukai, embora não sei se ele aceitaria a... Tenho tempo disponível porque se um homem o capturar primeiro, será ruim para mim, disse Doflamingo. Bellamy só desmaiou ao sentir como Doflamingo continuava apertando seu corpo com seus fios. Bem, então seu pirralho foi para o céu significa que ele teve que ir para o norte. Certamente eles foram para o Water Seven e se eu estiver certo, será melhor chegar na ilha que segue a partir daí. Terei que visitar Moria então para discutir algumas coisas. Comentou Doflamingo caminhando. De volta aos Mugiwaras, eles estavam em turnê pelo Water Seven. Essa carne do mar é saborosa, mas me pergunto quando chegaremos ao banco, disse Luffy. Devemos estar perto. Mas eu tenho uma pergunta. Como você vai passar o que sabe para aquela pessoa? Nami disse olhando para ele. Pensei nisso e percebi que tenho que fazer isso logo para tê-lo do nosso lado agora. Além disso, assim ele pode pegar a árvore para nós e teremos nosso navio, disse Luffy com um sorriso. Parece-me bom, quando conseguirmos o dinheiro eu darei ao Usopp a quantia necessária para ele conseguir o que precisa, Nami disse olhando para o Usopp. Eles vão me usar como mensageiro. Ok, afinal o Luffy conversou comigo e traçamos um plano para isso, o Usopp disse um tanto irritado. Bem, já chegamos ao banco, mas por causa do Lazy quase morremos quando pulamos em uma correnteza, Nami disse, olhando para Lazy chateada. Sim, você está certo sobre isso, o Usopp disse, também irritado. Agora, o melhor seria entrar imediatamente. Lembre-se, não se engane, todo o nosso ouro vale muitas berries, disse Nami. Nós sabemos e não se preocupe, vou apoiá-lo nas negociações, disse Luffy. Você realmente pode me apoiar? Nami perguntou, um tanto duvidosa. Você terá uma grande surpresa, Luffy disse a ele com uma piscadela. Exatamente, se eles não nos derem mais do que o valor do pai, eles estão nos roubando, disse Mariane. Quando todos entraram no banco, perceberam algo interessante. Estavam na sala VIP do banco porque obviamente iriam trocar muito ouro, tanto quanto quisessem. Estou surpreso, nunca vi peças de ouro assim juntas, isso é ouro demais. E quanto vale, senhor? Por favor, conte-nos, disse Luffy.
Bem, jovem, com meus 25 anos de experiência nisso, posso dizer que vale cerca de 100 milhões de frutas juntas, menos 100 milhões. Mariane perguntou. Nami ia mudar de sua vida passada, mas ficou surpresa quando foi Luffy quem fez isso. Luffy bateu o pé na mesa com tanta força que a mesa quebrou e o chão abaixo dela também formou uma cratera. O homem ficou assustado ao ver Luffy olhar para ele com raiva e dizer: se há algo que odeio além de estupradores, tiranos e pessoas que machucam crianças, são pessoas que tentam enganar minha rainha. Sei muito bem que este ouro vale mais do que diz e deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu poderia facilmente destruir este banco e tirar todo o seu dinheiro, mas não o faço porque sou um homem de bondade. Porém, disse Luffy, usando seu haki do rei para intimidar o homem, causando rachaduras nas paredes, se ele continuar tentando enganar minha esposa, serei obrigado a fazê-lo pagar por isso. Nami o tocou para acalmá-lo e o clima relaxou um pouco. Acho melhor não irritar meu homem. Os coitados que fizeram isso sempre acabam muito mal, Nami disse com um sorriso felino. Claro, não se preocupe, vou te dar o valor real do ouro, não, por ter tentado enganar minha amada rainha, ela nos dará o triplo do valor real. Luffy disse com firmeza. Mas isso é demais. Você quer ver como eu consigo esse dinheiro e muito mais da maneira mais difícil, ou você vai nos dar da maneira mais difícil? Luffy disse com fúria nos olhos. Vou trazer o dinheiro para você, não se preocupe, espere. A quantia que ele vai trazer é de 600 milhões berries, certo? Disse Luffy. Assim é, adicione mais 100 milhões, disse Luffy. Mas, você quer me irritar e ver como consigo o dinheiro sozinho? Luffy perguntou, olhando para ele furioso. Claro que não, vou trazer o dinheiro imediatamente. Depois que o homem saiu, Nami subiu nas pernas de Luffy e começou a beijá-lo apaixonadamente, para grande constrangimento de Usopp. Depois de um tempo de beijos, Nami disse para Luffy: isso foi maravilhoso, meu amor, você conseguiu nos dar mais que o triplo do valor real. Eu te amo demais, meu querido rei dos piratas. Ela disse, beijando novamente com paixão. Xixixe, eu não poderia deixar que eles não te dessem o que você merece, disse Luffy com seu sorriso habitual. Você está certo, mas como você aprendeu esses métodos? Nami perguntou curiosa. Você não vai gostar da resposta, disse Luffy. Foi aquela maldita cobra, certo? Nami disse irritada. Sim, ela ficou chateada porque todos conseguem me enganar por causa da minha inocência e ela me ensinou a detectar o engano. Graças a isso posso saber quando alguém está tentando nos enganar. Além disso, ele me ensinou como usar o haki do rei para intimidar aquelas pessoas e usar isso a meu favor, disse Luffy com seu sorriso habitual. Bem, pelo menos graças a isso eles não poderão te enganar e você poderá fazer bons negócios. Agora, você é uma mina de ouro e me acompanhará em todas as negociações para obter grandes benefícios, disse Nami, acariciando o queixo de Luffy com um sorriso. Claro, minha querida rainha, disse Luffy. Uns minutos depois há 700 milhões de berries diante de nós, disse Usopp, vendo o dinheiro. Foi fácil, Luffy disse sorrindo. Vejo que minhas aulas de cálculo foram úteis para você, disse Nami com orgulho. Sim, obrigado por isso, disse Luffy, beijando-a. Você está certo, ei, disse Nami. Por enquanto vamos levar o dinheiro para os construtores navais, tenho um bom pressentimento, disse Luffy. Bem, Usopp disse. Se formos, quero ver como é um cais naval, disse Mariane com entusiasmo. Xixixe, vai ser divertido, disse Lazy brincando com a pasta. Lazy, não faça isso, Luffy gritou. No entanto, a maleta voou e Luffy junto com Usopp pularam para agarrá-la, mas Lazy agarrou-a primeiro. Opa, erro meu, disse Lazy com um sorriso. Pequeno, Luffy e Usopp gritaram antes de cair na água. Depois que Usopp salvou Luffy, Nami bateu em Lazy por jogar a maleta e quase afogar o namorado. Eles foram para o cais. Mas eles foram observados por várias pessoas, o que eles perceberam através do haki. E todas as pessoas que os observavam eram pessoas da franquia House. Sério, esses caras só estavam de olho neles pelo dinheiro. Uau, aquele pirralho tinha algumas garotas bonitas com ele. Pare de pensar nas meninas, ele tem 700 milhões nessas pastas. E se os roubarmos? Bem, vamos fazer isso agora. Que vocês acham disso? Eles têm 700 milhões e esses 5 têm uma recompensa, cada um com mais de 10 milhões de frutas. Vamos fazê-lo.
Os 4 da família Franky simplesmente saíram correndo e sacaram suas espadas para atacar os 4, mas Luffy os observou e em um único minuto, com um único soco, derrubou os 4 com muita força, deixando a maioria deles no chão. O chão. O que aconteceu? Como é no terreno? Ladrões, Nami disse calmamente. Acho que sim, disse Mariane. Eu sabia que algo assim iria acontecer, Usopp disse entediado. Vou chutar a sua bunda. Gritou Lazy. Lazy, deixe-os. Não é necessário, eles já receberam o suficiente, Luffy disse a ele. Tudo bem, disse Lazy resignadamente. Mas primeiro, Nami querida, você pode cuidar disso? Luffy disse olhando para sua esposa com um sorriso. Está tudo bem, exclamou a navegadora, levantando a mão. Castigo divino. Ela gritou, sorrindo enquanto liberava um choque elétrico de apenas 100 volts, deixando todos inconscientes. Isso foi incrível, disse Usopp. Nem tanto, eu não usei nenhuma força porque não queria matá-los, disse Nami. Ainda assim foi incrível, não acha? Usopp disse. Isso é verdade, disse Luffy. Mamãe está ótima. Mariane gritou. Deixa isso e vamos embora. Nami ordenou, um tanto envergonhada. Tudo bem, exclamaram os 4, caminhando em direção aos construtores navais. Enquanto isso no Merry algo assim aconteceu com mais caras da Franky House, mas a dupla de espadachins e o mestre do chute com senso de moda Okama se livraram deles. O que esses caras pensam em me pegar? Eu sou Bonchan, membro dos Mugiwaras, ninguém pode me vencer, disse Bonchan furiosamente. É verdade, ninguém pode nos vencer. E Osako gritou. Cale a boca, não os deixe dormir. Zoro gritou. Isso mesmo, cale a boca, estamos com sono. Gritou Zeni. Desculpe, exclamaram Osako e Johnny. Além disso, não fique tão feliz, Robin já saiu para ser pega, então é melhor nos prepararmos. Se tudo correr bem, isso significa que o governo deve saber que estamos aqui, disse Zoro. Nós sabemos disso bem, disse Bonchan. Espero que sim, disse Zoro. Por outro lado, os outros na cama de Luffy estavam navegando por Water 7 para ver coisas e Sanji aproveitou a oportunidade para ter um encontro romântico com Mikita. Robin e Chopper só se despediram quando souberam o que aconteceria a seguir. Tome cuidado, mãe, disse Chopper, chorando um pouco. Não se preocupe, filho, eu confio em você. Eu sei que terminaremos tudo isso juntos novamente e navegaremos juntos novamente, disse Robin, abraçando-o. Confie em nós, mãe, faremos isso, disse Chopper com lágrimas. Muito bem, então vá até a loja, cuide-se e diga a todos, principalmente ao meu querido Luffy, que eu os amo muito, disse Robin, dando-lhe um beijo carinhoso na cabeça. Chopper apenas assentiu enquanto caminhava tristemente até a livraria. Robin caminhou apenas um pouco até ouvir as palavras de um homem mascarado. CP9. Ao ouvir estas palavras, ela fez uma expressão determinada porque nesta ocasião agiria pelo bem da missão do seu amado e não o decepcionaria. Portanto, Robin caminhou ao lado desse homem para longe da livraria, em direção à sua nova missão, porque sabia que isso tinha que acontecer. Por outro lado, Luffy e companhia estavam na frente de Kako, um carpinteiro naval que os recebeu gentilmente. Embora na realidade Luffy, Nami e Usopp gostariam de acabar com ele de uma vez por todas para que ele não lutasse contra Zoro e evitasse um confronto futuro. Eles sabiam que o colapso da Torre da Justiça, suas lutas eram importantes e que não poderiam evitá-las. Então você quer ajuda para verificar seu barco? Bem, você tem que falar com o Iceberg-san sobre isso, mas posso ver imediatamente para saber quais danos a nave dele sofreu, disse Kako. Nosso navio está na entrada dos Bulls, Girafa, Usopp disse, controlando sua raiva. Entendo, não se preocupe, irei imediatamente. Mas como você sabia que eu gosto de girafas? Kako perguntou surpreso. Intuição, Usopp disse sem olhar para ele. Kako simplesmente pulou de onde estava para verificar o navio. Porém, uma coisa estava certa na cabeça de Luffy ao conhecer Kako. Ele não era uma pessoa má, em nenhum momento foi, só que a admiração que ele tinha por Lucy não o fazia pensar bem. E sobre ele, tentando ver Lucy como um carpinteiro naval sério, nem gostaria de vê-lo, pois não sabia se controlaria para poder dar-lhe uns bons socos. Então o que fazemos enquanto esperamos pelo Usopp de nariz quadrado? Perguntou Lazy. Não me compare com aquele desgraçado. Usopp gritou enojado. Podemos ver o interior do cais? Perguntou Mariane.
Não acho que possamos fazer isso sem permissão, disse Nami. Se estiver tudo bem para você, tudo bem, você pode ficar aí ou também pode entrar com minha permissão, disse Iseburi. Todos se viraram e viram um homem alto de cabelos roxos ao lado de uma mulher que Nami olhou com fúria. Senhor, você não pode convidar ninguém para entrar, disse Califa. Eu sei, mas não quero que alguém que queira ver o cais não possa aproveitá-lo, disse Iseburi. Bem, você está certo sobre isso, disse Califa. Muito obrigado, senhor, por nos deixar passar. Luffy exclamou, caminhando para cumprimentar o homem. No entanto, Califa a certa altura o atacou sem motivo ou algo assim, porque Nami bloqueou todos os ataques com velocidade sobre-humana. Vocês estão bem? Perguntou Iseburi. Claro, desculpe por abordar assim, disse Luffy. Não me perdoe, não medi minhas emoções, só que toda vez que alguém faz isso fico atento, disse Califa. Perdoe-me também, mas você deve entender que uma mulher deve proteger seu homem. E quando vi que o atacaram, apenas cumpri meu dever, disse Nami com um sorriso falso. Acalme-se, meu amado, e não se preocupe, deixe-nos ver o cais, disse Luffy. Bem, então, exclamou Iceberg, deixando-os passar. Mas Luffy e aqueles lembrados, quando entraram, perceberam algo. Muitas pessoas do CP9 que estavam lá secretamente os observavam como os piratas que desafiavam o governo mundial. Fim do capítulo 52. Capítulo 53. Os Mugiwaras estavam no estaleiro dos construtores navais e tudo era bonito, para falar a verdade. Mariane e Laizie estavam observando tudo com rostos encantadores. Foi muito emocionante para eles conhecerem esse lugar. Embora a maioria dos carpinteiros estivessem corados ao ver Nami ali, Mariane os assustou apontando para Luffy dizendo: Mãe, espero que papai também goste deste lugar. Isso os fez tirar aqueles olhares pervertidos da futura rainha, pois se Mugiwara fosse o pai, significava que se fizessem algo errado seriam atacados por um pirata com 300 milhões de frutas. Então, o que você me diz, Iceberg-san? Junte-se a minha equipe como meu carpinteiro, disse Luffy com um sorriso. Lamento dizer a você, garoto, que não posso fazer isso. Sou o presidente deste lugar, então vou recusar, disse Iseburi. Bem, eu entendo, mas me diga uma coisa. Você tem medo que algo aconteça com você? Você tem uma posição muito importante, disse Luffy. Não, tenho muitas pessoas que cuidam de mim aqui, é por isso que não tenho medo, disse Iseburi. Entendo, então irei explorar enquanto esperamos Kaku e os outros, disse Luffy correndo para observar tudo. Nesta ocasião, Luffy, devido ao plano que fizeram, tinha 2 malas com 400 milhões de berries. Nami tinha um com 200 milhões e Usopp tinha um com 100 milhões. Luffy e os lembrados sabiam que a família Franky iria atacá-los, e isso foi certo depois que Luffy e os outros quebraram a cara. Luffy fez um plano com Nami e Usopp para que Franky conseguisse 100 milhões de frutas para a árvore que eles precisavam para o Sunny, e para que Luffy chegasse até ele para lhe dar suas memórias. Luffy teve que ficar fora do caminho e deixar isso acontecer. Se Usopp fosse atacado, haveria um motivo para atacar a casa Franky e poder chegar até Franky para lhe dar as memórias. Embora eles tivessem algo bem pensado, mesmo que Kaku lhes dissesse que o Merry está bem, se continuassem navegando com o Merry pela metade da grande linha que lhes falta, o Merry morreria horrivelmente naquelas águas. Mas enquanto Luffy pensava nisso, Usopp foi levado pela família Franky, embora Usopp se fizesse de fraco para fazer o plano funcionar e deixá-los levar o dinheiro junto com ele, que sorria. Mas enquanto isso acontecia, Luffy estava agora com Nami, Mariane e Laizie ouvindo como estava o navio. Bem, tudo parece bem, o barco parece estar bem. Porém, há algo que me faz duvidar se ele aguenta mais golpes, disse Kaku. Êxitos. Mas desta vez cuidamos muito bem do Merry, disse Nami. Não quero criticar, mas a vida de pirata é difícil, por isso estou lhe dizendo que seu navio não aguentará muita coisa, disse Kaku. Entendo, Nami disse um tanto tristemente. Não é verdade, os Merry resistirão a qualquer coisa, disse Mariane. Kaku, não me diga que a quilha dele está ruim. Que pena, pode ser que seu navio não tenha sido destruído no topo, mas a quilha tenha sido danificada, disse Kaku. Mas nós temos 700 milhões de berries, você não pode fazer nada para consertar isso. Infelizmente a quilha é o corpo do seu navio, se algo acontecer com ela seu navio estará condenado, disse Iseburi. Maldito Merry.
Luffy gritou com raiva, mas eu cuidei bem dele dessa vez, porque o destino faz isso. Calma, meu amor, acho que não poderíamos mudar isso, disse Nami, acalmando-o. Mas não se preocupe, você pode conseguir outro navio melhor. Com o dinheiro que você tem, você pode ter um navio executivo, disse Iseburi. Obrigado pela oferta, mas temos planos de comprar um novo barco graças a um amigo, disse Nami. Bem, pelo menos é um tanto sensato, já que se continuarem navegando com seu navio verão morrer, disse Iseburi. Eu sei, Luffy disse tristemente. Espero que eles consigam um bom navio, mas ainda assim, Califa, dê-lhes um folheto sobre nossos navios, só para garantir, disse Iseburi. Califa rapidamente retirou um folheto com preços e uma variedade de barcos para ver. Mas a conversa foi interrompida quando apareceram pessoas do governo mundial. Luffy, Nami e Mariane apenas saíram de lá, arrastando Lazy rapidamente saindo da área do mastro. Bem, então teremos que trocar de navio, disse Luffy. Sim, você tem razão e temos que conversar com ele para que ele nos faça o barco perfeito. Mas o que faremos agora com Mary? Nami disse olhando para Luffy. Bem, podemos deixá-lo com a casa Franky depois que ele a reconstruir e deixá-la para a próxima geração, disse Luffy com um sorriso. Que boa ideia, assim não teremos que nos despedir do Mary e nossos futuros filhos poderão usá-lo em sua viagem, Nami disse animada. Então, vamos manter o Mary aqui para o futuro? Perguntou Mariane. Não exatamente, quando terminarmos nossa viagem iremos levá-lo para minha ilha e lá ele aguardará a aventura dos meus filhos para acompanhá-los, Luffy disse com um sorriso. De qualquer forma, temos que avisar os outros, disse Nami, olhando séria para Luffy. Sim, é verdade, mas no momento em que vamos com os outros, temos que avisá-los, disse Luffy. Mas onde está o tio Usopp? Ele está com a outra mala com 100 milhões, disse Mariane. É verdade, disse Nami. No entanto, enquanto conversavam, ouviram uma conversa. É por isso que estou te dizendo, aquele garoto de nariz comprido era um maldito monstro. Ele enfrentou Franky House sozinho, havia uns 50 contra ele sozinho, mas ele conseguiu se defender bem, disse um homem. Ouvi dizer que bateram nele, mas ele se levantou mesmo que o jogassem, mas o interessante que muitos disseram é que ele foi sozinho para Franky House. Tio Usopp. Mariane gritou assustada. Aquele idiota foi contra eles para mostrar que agora é forte. Nami gritou furiosamente. Nami, diga ao Zoro, Sanji e Chopper para me acompanharem, eu irei ajudá-lo. Luffy disse sério. Muito bem, meu amor, vou voltar para o Mary, mas tome cuidado para não machucar muito quem você conhece. Nami disse a ele, beijando apaixonadamente. Luffy apenas assentiu e começou a correr rapidamente, escalando as muralhas da cidade. Nami apenas pegou Mariane pela mão, assim como ela agarrou Lazy pela camisa e tirando seu cajado, ela canalizou o poder de suas frutas para ele, e então elas começaram a brilhar de uma forma estranha. Mãe, o que você vai fazer? Mariane perguntou. Apenas segure firme, filha, Nami disse docemente transporte elétrico. Ao dizer isso, uma nuvem de eletricidade se formou abaixo deles e começou a transportá-los rapidamente. Isso é ótimo, mãe. Quando você aprendeu a usar isso, disse Mariane animada. Há alguns dias Mariane-chan, não tenha medo, a eletricidade não vai te fazer mal. Ele está em 0 volts e é inofensivo, só se você tocar ele vai deixar seu cabelo um pouco arrepiado, Nami disse a ele. Mariane só tocou a nuvem de eletricidade com os pés e era verdade, a nuvem fazia bem para os dois se transportarem. Bem, esta é apenas uma das verdadeiras habilidades do meu divino Clima Tact e eu descobri isso depois de treinar minha fruta com um cajado. Pelo menos é muito útil e me lembra aquela bola de algodão que peguei da Big Mom na minha outra vida. Eu gostaria de poder tê-lo comigo novamente ou poderia ter o poder daquela velha gorda para criar o meu próprio. Nami pensou melancolicamente. Minutos depois no navio, Nami explicou aos demais o que iria acontecer com Mary e também os planos de Luffy para ele, algo que aliviou quem lembrou e todos gostaram. Ao mesmo tempo também explicou o roubo do dinheiro e que Usopp só tinha ido recuperá-lo. Nami deu a mensagem de Luffy para Zoro, Sanji e Chopper, então eles entenderam na hora e foram direto. Embora Nojiko tenha ido com eles para vingar seu mestre. No entanto, eles também estavam atentos a Robin, que era prisioneiro do governo mundial.
Enquanto isso, na Frankie House houve muitas risadas enquanto Usopp estava de joelhos com os punhos sangrando e o rosto quase destruído, mas ao mesmo tempo cercado por um bando de subordinados de Frankie no chão. Maldito nariz grande, você não é fraco. Como vocês ousam fazer isso com nossos irmãos? Gritaram um bando de subordinados. Vou continuar assim até me darem o dinheiro. Usopp gritou. Ei, não se preocupe, acho que se esse nariz grande quiser recuperar seus 100 milhões de dólares, terei que fazê-lo entender sua posição, disse Frankie. Ei, sempre o mesmo amigo. Usopp pensou com um sorriso. Os subordinados de Frankie simplesmente se afastaram e o mascarado começou a andar muito devagar. Usopp se levantou e correu com o punho coberto de haki, mas Frankie lançou um sopro de gás de cauda atingindo Usopp em cheio, derrubando-o da casa Frankie com força e Usopp apenas caiu no chão com grande velocidade. Vamos, nariz grande, levante! Comentou Frankie, sorrindo e irritado. Mas antes de fazer qualquer outra coisa, um chute atingiu-o no rosto e o arrancou de seu na cama. Usopp apenas o viu caindo na sua frente, seus cabelos pretos, seu chapéu de palha e seu colete vermelho eram inconfundíveis. Seu capitão e seu irmão chegaram na hora certa. Bom trabalho, Usopp, você fez conforme o planejado, disse Luffy. Com o que você chegou, Mugiwara? Frankie disse. Luffy o observou com um sorriso e já tinha o símbolo pronto em mãos. O resto da casa Frankie só viu seu chefe e Luffy obviamente criticando com coisas muito óbvias, como ele não venceria Frankie ou coisas assim. Mas eles estavam muito errados ao pensar sobre isso. Então você é Frankie, certo? Vim buscar meu carpinteiro de volta. Luffy gritou. Do que você está falando, Mugiwara? Frankie perguntou confuso. Você verá isso muito em breve, amigo, Luffy disse a ele com um sorriso. Então venha. Disse Frankie. Luffy simplesmente saiu correndo e deu um soco no rosto de Frankie, jogando contra seu covil, quebrando uma pilha com seu próprio corpo. Os subordinados iriam atacar Luffy ao ver isso, mas Luffy havia desaparecido. Ele reapareceu na frente de Frankie e colocou a mão com o símbolo na cabeça. Depois disso, Luffy observou os outros chegarem e lutarem com os subordinados de Frankie. Então, Frankie acordou e vendo Luffy gritou. Luffy, meu capitão, senti sua falta, mas ele não pôde continuar porque Luffy cobriu a boca e sussurrou. Eu sei que você quer muito me abraçar assim como muitas perguntas, mas preciso que você pegue o dinheiro e vá buscar a árvore do Adão para construir o Sunny. Depois disso, vá me encontrar e podemos conversar o quanto você quiser. Frankie assentiu e pegou a pasta que deixou, mas não antes de fazer sua pose clássica. Então, Luffy foi até os outros e sorriu, deixando-os surpresos. Várias horas depois todos estavam no Merry e os lembrados estavam no gabinete do capitão conversando sobre o que iriam fazer. Então você decidiu deixar o Merry aqui para que ele possa ser reconstruído e usado pelos nossos filhos no futuro. Usopp perguntou. Isso mesmo, me parece a melhor opção não deixá-lo morrer, disse Luffy. Obrigado pelo que você faz pelo nosso Nakama, Luffy, Usopp disse chorando. Bem, mas a alma de Merry passará para Sunny e continuará conosco em nossa jornada, disse Luffy com um sorriso. Você tem razão e isso me deixa feliz, disse Usopp. Luffy, Frankie já tem as memórias dele. Porque se for esse o caso, ele teria que estar aqui, Zoro disse. Eu dei a ele suas memórias, mas mandei ele comprar a árvore de Adão para Sunny e disse a ele para me procurar para que possamos conversar, disse Luffy. Pelo menos Frankie estará do nosso lado de uma vez por todas, disse Sanji. Eu quero ver o tio Frankie. Chopper disse. Será bom tê-lo de volta conosco, disse Nami. Isso mesmo e com isso poderemos ter mais sucesso em salvar Robin, disse Luffy. O que eu quero ver é a reação dele quando você contar tudo sobre seu retorno, Usopp disse com uma risada. Imagino que ele virá com seus super comentários e me chamará de muitos nomes pervertidos, disse Luffy com um suspiro. Ah, você está certo, tenho certeza que ele dirá algo assim, Usopp disse com graça. É verdade, ainda me lembro que depois da primeira noite que eu e Luffy tivemos, aquele ciborgue chato continuou fazendo comentários pervertidos sobre nós. Por isso pedi para ele tornar nosso quarto à prova de som, não aguentei a vergonha, disse Nami com vergonha e fúria. Nem me lembre. Essa foi a pior noite da minha vida, só de ouvir seus gritos de prazer pedindo mais ao Luffy me atormentou, disse Sanji com um pouco de dor.
Ei, não foi minha culpa, foi culpa do Luffy por ser tão bem dotado e me dar tanto prazer, Nami disse com uma cara de gato. Ei, não é minha culpa ter tanta resistência e tanto poder sexual, disse Luffy inocentemente. Bem, espero que você agrade minha irmã da mesma forma ou você verá, disse Sanji como uma aura ameaçadora. Acho que saímos um pouco do assunto, disse Usopp. Bem, o importante é que amanhã com certeza eles irão nos procurar para o ataque em Iceberg-san e Franky aparecerá. Portanto, eles devem se preparar para o confronto contra o CP9, disse Luffy. Tudo bem, todos disseram. Fim do capítulo 53.